Você já se sentiu como se estivesse caminhando sem rumo, carregando preocupações e sem saber se tudo isso tem um propósito? Você já se perguntou por que as coisas nem sempre acontecem como planejado e se realmente existe um plano por trás de tudo? Hoje, quero te dizer que você não está sozinho e que sim, há um plano perfeito projetado especialmente para você por Deus. Um plano que, mesmo que agora você não compreenda, está cheio de esperança, propósito e vitória. Imagine viver com a certeza de que cada passo que você dá é guiado por uma mão amorosa que deseja o melhor para você. Que você pode soltar suas cargas, confiar plenamente e saber que no final tudo acontecerá no momento perfeito. Isso não te encheria de paz? Neste vídeo, vamos descobrir juntos como ter fé nesse plano divino, como deixar nossas preocupações de lado e confiar que Deus nos levará através de cada desafio até a vitória. Antes de continuar, quero te convidar a fazer algo muito especial. Escreva nos comentários: "Confio no teu plano, Senhor". Ao fazer isso, você estará declarando sua confiança em Deus e no caminho que Ele preparou para você, mesmo quando você não consegue ver o panorama completo. Querido amigo, te encorajo a ficar conosco até o final deste vídeo. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 5. Confie plenamente em Deus, amigo. E sim, sei que isso nem sempre parece fácil, especialmente quando a vida se torna incerta, quando você não tem clareza sobre qual caminho seguir ou quando sente que tudo está fora de controle. Mas deixe-me te dizer algo. Deus nos chama a uma confiança que vai além das nossas próprias dúvidas e limitações. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, nos diz Provérbios. Isso mesmo, Ele nos pede para confiar sem reservas, deixar de lado essas ansiedades, esses medos e preocupações que roubam a nossa paz. Por quê? Porque Ele tem um plano perfeito, um plano que às vezes não conseguimos ver ou entender, mas que sempre trabalha para o nosso bem. A verdade é que nossa perspectiva humana é limitada. Somos influenciados por nossas emoções, pelo que os outros dizem e pelas circunstâncias que parecem enormes no momento. E embora gostemos de pensar que sempre sabemos o que é melhor para nós, a realidade é que confiar apenas no nosso próprio entendimento pode nos levar a erros e caminhos equivocados. É como tentar navegar no meio de uma tempestade sem uma bússola. Por isso, Deus nos chama a depender da sua sabedoria, da sua orientação e não das nossas próprias forças ou compreensão. Quando aceitamos que nossa visão é finita, abrimos espaço para que Deus dirija nossos passos. E confiar em Deus não é algo que fazemos apenas em momentos de crise, certo? É fácil recorrer a Ele quando as coisas ficam complicadas. Mas o que realmente fortalece nosso relacionamento com Ele é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Deus quer fazer parte de todas as áreas da nossa vida, das nossas grandes decisões e também das pequenas, dos nossos sonhos e das nossas lutas diárias. E ao incluí-lo em cada passo que damos, Ele nos assegura que endireitará nossas veredas. Que promessa incrível, não é? É como se Ele nos dissesse: "Confie em mim e eu te levarei pelo caminho certo. Vou te ajudar a evitar aqueles obstáculos que você não consegue ver e te guiar para um propósito muito maior do que você imagina." Imagine o contraste. Quando confiamos apenas em nós mesmos, podemos sentir aquele peso da incerteza, de não saber se estamos tomando a decisão correta. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, experimentamos uma paz que vai além de qualquer entendimento.
Aquela segurança de que não estamos sozinhos, de que o mesmo Deus que criou o universo está guiando nossos passos, nos dá força e elimina a ansiedade. É como caminhar sobre uma ponte firme, em vez de tropeçar em um terreno instável. Agora pense em alguns exemplos concretos de como confiar em Deus pode transformar nosso dia a dia. Em decisões financeiras, por exemplo, podemos pedir sua orientação antes de fazer um investimento ou uma compra importante, em vez de agirmos por impulso ou medo de perder uma oportunidade. Em nossos relacionamentos pessoais, podemos orar para que Ele nos mostre quem deve estar em nossas vidas, quem nos ajuda a crescer e quem pode ser um peso emocional. Até mesmo no trabalho, quando enfrentamos um novo desafio ou nos sentimos presos, podemos pedir a Deus que abra e feche portas conforme a sua vontade. Quantas vezes insistimos em abrir portas que não nos levam a lugar nenhum? Confiar que Ele tem o controle de cada detalhe nos liberta de um peso que não precisamos carregar. E os benefícios de confiar em Deus vão além do que podemos ver no momento. Quando damos o passo de fé e entregamos a Ele o controle, experimentamos uma paz que transcende qualquer preocupação. Percebemos que, embora nem sempre compreendamos por que as coisas acontecem, Deus tem um propósito para cada situação, até mesmo para aquelas que parecem dolorosas ou confusas. E ao ver como Ele age, como Ele se move em nossas vidas de maneiras inesperadas e maravilhosas, nossa fé se fortalece. Tornamo-nos testemunhas da sua fidelidade e provisão. E isso nos dá ainda mais motivos para continuar confiando nele, dia após dia. Então, amigo, se hoje você está enfrentando algo que te faz duvidar, se você está no meio de uma tempestade e não sabe o que fazer, lembre-se destas palavras: confie plenamente em Deus. Reconheça-o em cada passo que der. Ele não apenas promete te guiar, mas fará com que seus caminhos sejam retos, levará sua vida para o seu propósito perfeito. E no final, você perceberá que esse ato de confiar nele com todo o seu coração é o que realmente transforma sua vida. Número 2. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Sabe, uma das mensagens mais reconfortantes que Deus nos dá é quando Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Quantas vezes precisamos ouvir essas palavras, não é verdade? Vivemos em um mundo onde o medo parece ser a reação mais natural diante do desconhecido, diante daquilo que não podemos controlar. Mas Deus sabe disso. Ele entende que o medo faz parte da nossa humanidade. E ainda assim, Ele nos ordena a não temer. Esse mandamento não é uma exigência impossível, mas um lembrete de que Ele está ao nosso lado. É como se Ele nos dissesse: você não precisa ter medo porque você não está sozinho. Deus promete a sua presença constante, e isso não é algo pequeno. Ele está presente em todos os momentos das nossas vidas, nos dias cheios de alegria, mas também nas noites de dor e preocupação. Não há um momento sequer em que Ele se afaste de nós. Essa segurança, esse saber que Ele nunca nos abandona, é o que deveria nos trazer tranquilidade, porque, sinceramente, o que pode ser mais poderoso do que ter o Deus do universo ao nosso lado? Quando sentimos a sua proximidade, até as tempestades mais fortes parecem diferentes. Sim, elas ainda estão lá, mas a presença dele faz com que não pareçam tão impossíveis de enfrentar. E nos momentos em que sentimos que não conseguimos mais, quando acreditamos que nossas forças nos abandonaram, ele se torna a nossa fonte de força. Ele nos diz: eu sou o teu Deus que te fortalece. Isso significa que Deus está comprometido em nos dar as forças que nos faltam, em levantar o nosso ânimo quando pensamos que já não temos mais nada a oferecer.
O seu amor e o seu poder se manifestam justamente quando mais precisamos deles. Quando sentimos que estamos prestes a desfalecer, Ele nos sustenta, como uma mão que nos ajuda a levantar e nos dá um novo impulso para continuar. Além de sua presença e força, Deus também nos dá uma promessa muito especial. Ele diz que sempre nos ajudará e nos sustentará. O que isso significa? Significa que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Deus não nos abandona, Ele não nos deixa enfrentar os problemas sem a sua ajuda. Sempre que nos encontramos em um momento de dificuldade, Ele está lá, nos sustentando, nos dando o apoio de que precisamos. Podemos descansar na certeza de que Ele está agindo em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Saber disso nos permite abandonar os medos, confiar e entregar nossas preocupações em suas mãos. E aqui vem algo ainda mais especial. Deus promete nos sustentar com a sua destra fiel. A destra representa a sua força e autoridade. É um símbolo do seu poder absoluto, da sua capacidade de superar qualquer obstáculo. E quando ele fala da sua justiça, está dizendo que a sua ajuda será sempre justa, correta e boa para nós. Ele age com amor, sim, mas também com integridade e com um compromisso fiel para com aqueles que confiam nele. Podemos ter a certeza de que o seu caráter não muda, de que suas promessas são inabaláveis. Hoje em dia, todos enfrentamos situações que nos causam medo. Às vezes é a saúde, a instabilidade financeira, problemas em nossos relacionamentos ou aquela incerteza sobre o futuro que pode ser tão paralisante. Mas aqui está a chave: levar esses medos a Deus. Quando oramos, quando contamos a Ele nossas preocupações, não estamos apenas entregando nossos fardos, mas também reconhecendo a capacidade dele de lidar com eles. Podemos praticar a meditação na sua palavra, lembrar das suas promessas e fortalecer nossa fé dia após dia. E sabe, não estamos sozinhos nisso. Há muitas histórias de pessoas que enfrentaram medos profundos e superaram graças à sua fé em Deus. Talvez você conheça alguém assim, ou até já tenha passado por algo semelhante. Quando entregamos nossos medos a Deus, Ele age de maneiras surpreendentes. Ele transforma o medo em paz, a incerteza em confiança. A cada passo que damos em fé, experimentamos aquela paz que excede todo o entendimento. E isso, meu amigo, é algo que só Deus pode nos dar. Número 3. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, versículo 11. Sabe? Às vezes, no meio das dificuldades da vida, podemos nos perguntar se realmente há um propósito por trás de tudo, se existe um plano. Deus responde a isso de uma maneira linda em Jeremias 29, versículo 11, quando diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus conhece cada detalhe da sua vida e pensou em você de forma única, pessoal e intencional. Não é como se sua vida fosse uma série de eventos aleatórios. Deus tem um plano projetado especificamente para você, e esse plano está cheio de paz, esperança e bem-estar. Deus nos promete paz, e isso não significa que não enfrentaremos dificuldades. As provas e os desafios fazem parte do caminho, mas o propósito final de Deus não é o nosso sofrimento. Ele não nos coloca em situações difíceis para nos ver sofrer sem sentido. Cada obstáculo que enfrentamos tem um propósito maior, um bem que talvez ainda não possamos enxergar. O desejo de Deus é nos guiar a uma paz profunda, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua presença constante em nossas vidas. Então, quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se de que Deus continua trabalhando para o seu bem, mesmo no meio das tempestades. E o fato é que, às vezes, a nossa ideia do que é bom para nós não coincide com o que Deus tem em mente. Temos nossas expectativas, nossos planos sobre como as coisas deveriam ser, mas Deus tem um plano superior.
Ele não está apenas interessado em atender nossos desejos de forma superficial. Seu objetivo é nos levar a um fim que excede nossas expectativas. Talvez você já tenha passado por momentos em que suas orações pareciam não ser respondidas, ou em que as coisas não saíram como você esperava. No entanto, mesmo nesses momentos, Deus continua trabalhando para o bem. Talvez não seja o caminho que você imaginou, mas é o caminho que o levará ao melhor que Ele tem para você. É normal, claro, sentir frustração ou confusão quando os planos não saem como queremos. Da nossa perspectiva limitada, parece que tudo está desmoronando, que nossas esperanças estão desaparecendo. Mas Deus vê o panorama completo, enxerga além do que podemos compreender neste momento. As provas podem ser ferramentas de crescimento, formas que Ele usa para nos preparar para algo maior, algo que agora não podemos enxergar. Às vezes, Deus permite que passemos por tempos difíceis para fortalecer nosso caráter, para desenvolver paciência e para nos ensinar a depender completamente dele. Por isso é tão importante aprender a confiar no plano de Deus, mesmo que não o compreendamos totalmente. Essa confiança nos dá uma base firme, uma esperança que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece incerto. Confiar no plano dele não apenas nos ajuda a enfrentar os desafios com uma atitude positiva, mas também nos dá paz. Essa paz que excede todo entendimento. Saber que o nosso futuro está em suas mãos nos permite caminhar com uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer. Mas como discernir esse plano? Como nos alinharmos à vontade de Deus? Primeiro, através da oração. Ao buscá-lo diariamente, colocando nossas decisões em suas mãos, começamos a perceber sua direção em nossa vida. Também, ao estudar sua palavra, encontramos promessas que nos guiam e princípios que nos ajudam a entender seu caráter e seus propósitos para nós. Estar abertos à direção do Espírito Santo é fundamental. Quando aprendemos a ouvir sua voz, sentimos sua orientação em cada passo que damos. Quando aprendemos a confiar no plano de Deus e a nos alinhar a Ele, nossa vida se transforma. A ansiedade e o estresse começam a diminuir porque sabemos que estamos em boas mãos. Levantamos todos os dias com um propósito, com uma direção que nos dá clareza e segurança. E isso também se torna um testemunho para os outros. Quando vem a paz e a esperança com que vivemos, podem enxergar a fidelidade de Deus refletida em nossas vidas. Então, se hoje você se sente inseguro sobre o futuro ou se está passando por algo que parece não fazer sentido, lembre-se, Deus tem pensamentos de paz para você. Ele está trabalhando, mesmo nos momentos mais difíceis, para lhe dar o fim que você espera, um fim que talvez ainda nem consiga imaginar. Número 4. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 28. Jesus nos faz um convite tão lindo e poderoso quando diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não exclui ninguém. Não pergunta quem você é, o que fez ou o quão pesado é o seu fardo. Ele simplesmente abre seus braços e nos chama a nos aproximarmos dele. Jesus sabe que neste mundo todos carregamos algum tipo de peso. Pode ser a pressão do trabalho, preocupações com a família, o peso de decisões difíceis ou o cansaço emocional de dias difíceis. Ele não minimiza esses fardos, ele os reconhece e nos convida a deixá-los aos seus pés, como se dissesse: eu sei que você está cansado, venha a mim e encontre descanso. Aceitar que estamos cansados é o primeiro passo. Às vezes, queremos parecer fortes, como se não precisássemos de ajuda, como se pudéssemos carregar tudo sozinhos. Mas Jesus nos ensina que não há vergonha em reconhecer nosso cansaço. Ser humano significa ter limites, e esses fardos podem ser físicos, emocionais, espirituais ou mentais.
E Jesus está pronto para nos dar um descanso que vai além do alívio físico. É um descanso profundo, um alívio para a alma. Algo que penetra onde nenhum descanso físico pode alcançar. É como se ele acalmasse as águas dentro de nós, dizendo: você não está sozinho nisso. Jesus também nos convida a levar o seu jugo. Parece curioso, não é? Um jugo é algo usado para unir dois animais de carga, para que trabalhem juntos, dividindo o peso. Levar o jugo de Jesus significa caminhar ao lado dele, em sintonia com ele, permitindo que ele guie nossos passos. Nós nos unimos ao ritmo dele, deixando de lutar sozinhos. E ao fazermos isso, ao nos alinharmos com a vontade dele, ele nos mostra como viver com humildade e mansidão. Jesus nos ensina que não precisamos lutar com nossas próprias forças ou sermos duros conosco mesmos. Aprender com sua humildade e mansidão alivia nosso fardo, porque abandonamos o orgulho, aquela resistência que tantas vezes aumenta o peso que carregamos. A humildade e a mansidão são caminhos para uma paz interior que o mundo não consegue compreender. Quando liberamos esse orgulho, quando deixamos de tentar controlar cada pequeno detalhe, abrimos espaço em nosso coração para que Deus haja. E nessa disposição, começamos a experimentar a paz que vem dele. Não precisamos saber como tudo será resolvido. Só precisamos saber que ele está conosco, que seu jugo é leve e que ele nos guiará passo a passo. Jesus nos convida a deixar de lado o controle, a não nos preocuparmos com o que vai acontecer e simplesmente descansar em sua sabedoria e poder. Mas como fazemos isso na prática? Através de uma oração sincera e honesta. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas de um coração aberto. Fale com Jesus como faria com um amigo. Diga a ele o que te preocupa, o que te dói, o que te cansa. Ao entregar seus fardos, você está confiando nele, e essa confiança é o primeiro passo para sentir sua paz. Também é importante buscar sua orientação nas Escrituras, porque nelas encontramos palavras de consolo e promessas que nos lembram de sua fidelidade. Quanto mais nos aproximamos de sua palavra, mais clara se torna sua direção e começamos a viver alinhados com sua vontade. Quando decidimos descansar em Jesus, experimentamos uma renovação de forças e um novo ânimo. A vida se torna um pouco mais leve porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Nossa mente se clareia, nossa perspectiva se amplia e começamos a ver nossas lutas a partir de uma posição de fé. Em vez de nos perguntarmos como enfrentaremos cada problema, sabemos que temos alguém que luta ao nosso lado. E nesse processo, nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Nós nos aproximamos dele de uma maneira que muda quem somos, transformando nossos medos e ansiedades em paz e confiança. Portanto, se hoje você sente que está carregando um fardo que não consegue mais suportar, Jesus te convida a ir até ele. Você não precisa ser forte o tempo todo, não precisa fazer isso sozinho. O jugo dele é leve e sua paz está disponível para você. Ele está aqui, esperando que você entregue suas preocupações, suas dúvidas, seus medos. Atreva-se a descansar nele e a encontrar esse descanso profundo que somente seu amor pode oferecer. Número 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46. Quando o Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ele nos revela uma verdade poderosa. Pense nisso. Deus é um abrigo seguro, o lugar para onde podemos correr quando a vida se torna difícil. Não é apenas um conceito ou uma ideia distante, é uma promessa real. Deus nos oferece um lugar de proteção onde podemos nos refugiar quando as tempestades se intensificam. Um espaço onde estamos protegidos dos perigos ao nosso redor. Ele nos cobre, nos guarda e nos convida a confiar que, por maiores que sejam os problemas, sua proteção é ainda maior. Deus não é apenas o nosso refúgio, ele também é a nossa fortaleza interior. Quando nossas forças parecem esgotadas, ele se torna a fonte de energia que nos levanta.
Às vezes, as situações que enfrentamos podem nos fazer sentir pequenos, fracos ou incapazes de seguir em frente. Mas é justamente nesses momentos que seu poder se torna evidente em nossas fraquezas. Deus nos infunde coragem, nos dá uma força que não vem de nós mesmos e nos mostra que, embora não possamos mudar as circunstâncias, temos dentro de nós a capacidade de enfrentá-las com sua ajuda. Nos nossos momentos mais sombrios, o poder dele nos sustenta e nos torna fortes. E ele não é apenas refúgio e fortaleza. Deus também é um socorro imediato. Ele não é um Deus que demora, que espera as coisas se complicarem para agir. Ele está lá, atento a cada um dos nossos passos, a cada necessidade, disposto a responder quando clamamos por ele. Sua ajuda não está distante, está sempre ao nosso alcance, disponível no exato momento em que precisamos. Saber disso muda completamente a nossa perspectiva, pois podemos enfrentar as dificuldades com a certeza de que não estamos sozinhos, de que contamos com um socorro fiel que nunca falha. É um fato que as tribulações são uma parte inevitável da vida. Não importa quem você seja ou em que fase da vida esteja, todos enfrentamos provas, momentos em que parece que o mundo está desmoronando. Aceitar que as dificuldades fazem parte do nosso caminho nos ajuda a nos preparar melhor para enfrentá-las. E em vez de ver essas provações como castigos ou desgraças, podemos enxergá-las como oportunidades para fortalecer nossa fé e nosso caráter. É no meio das tempestades que realmente descobrimos a profundidade do nosso relacionamento com Deus e nossa capacidade de confiar em sua promessa de auxílio e proteção. Então, como nos voltamos a Deus nesses momentos de crise? Fazemos isso por meio da oração, em uma conversa sincera, sem máscaras, contando a Ele o que nos pesa e pedindo sua ajuda. Ao ler sua palavra, encontramos não apenas consolo, mas também orientação e lembretes de sua fidelidade. E ao estar em comunhão com outros irmãos na fé, encontramos apoio e encorajamento que nos fortalecem e nos ajudam a seguir em frente. Às vezes, uma palavra de incentivo de alguém que compartilha nossa fé pode fazer toda a diferença. Deus usa outras pessoas para nos oferecer refúgio e força, demonstrando que sua proteção e amor se manifestam de maneiras que nunca imaginamos. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus foi refúgio para seus filhos em momentos de perigo. Desde os profetas até os discípulos, cada um enfrentou situações onde a ajuda de Deus foi crucial. E hoje isso não é diferente. Há testemunhos de pessoas que encontraram sua proteção em meio a situações extremas, histórias de como sua mão interveio em momentos em que tudo parecia perdido. Deus continua sendo o mesmo, e sua promessa de ser nosso refúgio não muda. Cada história, cada testemunho é uma evidência viva de que seu poder e seu amor são inabaláveis. Ao reconhecer Deus como nosso refúgio e fortaleza, nossas vidas mudam. A ansiedade diminui, porque sabemos que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Sentimos paz, uma segurança que vai além do que acontece ao nosso redor. E isso nos permite enfrentar a vida com mais confiança. Além disso, quando experimentamos essa proteção e força, somos capazes de oferecer apoio e consolo a outros. Nossa experiência se torna um testemunho, uma oportunidade de compartilhar a fidelidade de Deus com aqueles que precisam ouvir. Portanto, se hoje você se encontra no meio de uma tempestade, lembre-se, Deus é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Não importa o quão grande seja a prova, você tem alguém que promete estar com você, que oferece sua proteção e sua ajuda. Volte-se para Ele, descanse em sua presença e permita que sua paz e força sustentem você a cada passo que der. Número 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11. A fé é algo incrível. Não é apenas um desejo ou uma esperança de que algo dê certo. É uma certeza e uma convicção profunda.
Hebreus nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Preste atenção nessas palavras: certeza e convicção. A fé é o que sustenta nossas vidas quando não temos evidências visíveis daquilo em que acreditamos. É uma confiança tão firme nas promessas de Deus que, mesmo sem vermos nada com nossos olhos, sentimos no coração que essas promessas se cumprirão. Assim, construímos nossa relação com Deus baseada em algo muito mais forte do que as aparências: Sua palavra. A fé, de fato, é a base da nossa relação com Deus. Sem ela, é impossível agradá-lo. A própria Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E isso faz sentido, não é? A fé nos permite nos aproximar dele com confiança, abrir nosso coração e permitir que seu amor e orientação nos transformem. Por meio da fé, recebemos sua graça, sua salvação, sua paz. Sem fé, nossa relação com Deus seria apenas uma teoria, mas com fé, ela se torna uma experiência viva, real, onde sua presença e seu amor se tornam tangíveis, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando falamos da certeza de coisas que se esperam, estamos falando da capacidade que a fé nos dá de esperar com confiança pelo cumprimento das promessas de Deus. Pense nisso, saber com certeza que mesmo quando a situação parece complicada, o plano de Deus se cumprirá. Essa certeza nos sustenta quando as coisas não acontecem como planejamos, quando o caminho se torna obscuro e falta clareza. É como caminhar em uma tempestade, sabendo que no final o sol voltará a brilhar. Essa esperança no futuro, essa segurança de que Deus está trabalhando, é o que nos dá força para seguir em frente. E depois vem a convicção de fatos que não se veem. A fé nos permite acreditar em uma realidade que nossos olhos físicos não podem captar, mas que sabemos que existe. Acreditamos em Deus e em sua obra, mesmo sem vê-lo fisicamente. É como confiar no vento. Você não o vê, mas sente seus efeitos. Essa convicção nos permite viver em uma dimensão espiritual, reconhecendo que há mais do que nossos sentidos percebem. Ela nos dá força, esperança e nos motiva a viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando o mundo segue em outra direção. Pense nos exemplos de fé que temos na Bíblia. Abraão acreditou que seria pai de multidões, apesar de sua idade avançada e da impossibilidade física. Noé construiu uma arca pela fé, sem nunca ter visto uma gota de chuva. Esses atos foram de uma fé ativa, uma fé que se move, que produz ações, que transforma vidas. Não se trata apenas de acreditar. A fé se demonstra em nossos atos, em nossas decisões, em cada passo que damos confiando em Deus. Essa é a fé que transforma, a fé que inspira. E a fé não é algo que deixamos apenas para os momentos difíceis. É algo que vivemos dia após dia. Quando confiamos que Deus proverá, quando acreditamos em sua proteção em meio à incerteza, quando permitimos que sua palavra influencie nossas decisões, nossas relações e nossa perspectiva, estamos vivendo uma vida de fé. A fé não fica confinada ao âmbito espiritual. Ela permeia todos os aspectos da nossa vida, trazendo paz e segurança onde antes havia dúvidas e medos. Nossa fé também cresce e se fortalece. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Cada vez que ouvimos sua palavra, que a meditamos, nossa fé se aprofunda. Por meio da oração e de uma relação constante com Deus, nossa confiança nele se fortalece. E sim, as provas e desafios podem ser difíceis, mas muitas vezes são essas situações que realmente fortalecem nossa fé. Ver Deus agir em meio às nossas dificuldades, cumprir suas promessas, é o que nos faz crescer e nos ajuda a confiar mais nele a cada dia. A fé é uma jornada, uma experiência de vida. Ela nos dá segurança, direção e nos permite caminhar com esperança, sabendo que, mesmo sem ver ou entender, Deus está trabalhando a nosso favor.
Quando vivemos pela fé, deixamos de depender do que nossos olhos veem e começamos a confiar no que Deus diz. Essa é a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Saber que, independentemente das circunstâncias, estamos nas mãos de um Deus fiel e bom. Número 7. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Quando Deus nos diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Ele está nos dando uma promessa poderosa. Esta não é qualquer promessa. É uma promessa inabalável para aqueles que o buscam e amam. Isso não significa que cada situação seja boa em si mesma, mas que Deus, em seu amor e sabedoria, toma cada experiência, cada momento e os usa para o nosso bem e para cumprir o propósito dele em nossas vidas. É como se ele dissesse: não se preocupe, eu tenho o controle, e mesmo que você não veja o resultado agora, confie que tudo tem um propósito. Quando ele fala de todas as coisas, realmente está se referindo a tudo. Não se limita apenas às bênçãos ou aos momentos de alegria, mas também inclui aqueles tempos difíceis que nos deixam confusos ou com o coração partido. Deus não desperdiça nenhum evento em nossas vidas. Os momentos de perda, as provações, os obstáculos, os problemas que parecem sem solução, tudo isso também está dentro de seu plano perfeito. Deus utiliza até o que parece negativo para nos moldar, fortalecer nossa fé e ensinar lições que não aprenderíamos de outra maneira. E tudo isso é possível porque Deus é o soberano orquestrador de nossas vidas. Ele tem controle absoluto, não apenas sobre nossas circunstâncias pessoais, mas sobre todo o universo. Ele sabe o que faz. E o que para nós pode parecer um caos, para ele tem um propósito claro. Não é que Deus permita que coisas ruins aconteçam por acaso. É que ele é capaz de transformar até as experiências mais difíceis em oportunidades para nos abençoar e nos fazer crescer. Essa confiança em sua soberania nos dá paz, porque quando entendemos que estamos em suas mãos, nos libertamos da ansiedade e do medo. Sabemos que Ele está orquestrando cada detalhe de nossas vidas para o nosso bem. Então, por que Deus permite as dificuldades? Por que não viver uma vida sem problemas? A resposta está no fato de que essas provações têm um propósito. Elas nos ajudam a desenvolver perseverança e caráter, como diz Tiago 1:2. Elas nos aproximam mais de Deus porque quando estamos no meio da provação, aprendemos a depender dele, a buscar sua força em vez de nos apoiarmos apenas em nossas próprias capacidades. E é nesses momentos de fraqueza que experimentamos seu amor e seu poder de uma maneira tão pessoal, tão profunda. Ele nos prepara para o cumprimento de sua vontade em nossas vidas, e isso, às vezes, significa passar por provações que nos refinam e nos transformam por dentro. Um exemplo perfeito disso é a história de José na Bíblia. Vendido por seus próprios irmãos e levado como escravo para o Egito, José passou anos em situações que pareciam injustas, difíceis, sem esperança. Mas Deus tinha um plano maior. Através dessa situação, José foi elevado a governador do Egito e não apenas salvou sua família da fome, mas também se tornou o instrumento de Deus para preservar toda uma nação. O que começou como uma tragédia, Deus transformou em uma bênção. Ou pense em Paulo, que enfrentou inúmeras perseguições, foi preso e sofreu por sua fé. No entanto, através dessas dificuldades, o Evangelho se espalhou e suas cartas alcançaram milhões de pessoas até hoje. Diante das dificuldades, nossa atitude faz toda a diferença. Adotar uma perspectiva de fé significa que, mesmo sem entender o que está acontecendo, confiamos que Deus está agindo. Em vez de cair no desânimo ou na amargura, podemos nos concentrar no que Deus está nos ensinando, nas oportunidades que podem estar escondidas em meio à dor.
Manter uma atitude de gratidão é essencial, porque nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco e sua promessa permanece. Essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem tem um impacto profundo em nossa vida cotidiana. Ela nos dá esperança nos momentos mais sombrios, nos torna resilientes diante dos desafios e nos permite ver cada situação com uma perspectiva de fé. Ao ver como Deus age em nossas vidas, nosso relacionamento com Ele se fortalece e nos tornamos testemunhas vivas de sua fidelidade e amor incondicional. Então, se você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus ainda não terminou sua obra em você. Ele está usando cada situação para um propósito maior, e você pode confiar que todas as coisas estão cooperando para o bem em sua vida. Apenas mantenha sua fé, siga em frente e espere em sua promessa. Número 8. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40, versículo 31. Você já se sentiu esgotado alguma vez? Claro que sim, todos nós já sentimos isso. A vida pode ser verdadeiramente exaustiva. Às vezes, parece que por mais que tentemos, nossas forças não são suficientes para enfrentar tudo o que está à nossa frente. E é completamente normal sentir-se fraco, sentir que simplesmente não conseguimos mais. Nossas forças são limitadas e por mais que desejemos ser fortes o tempo todo, chega um ponto em que nos sentimos à beira do esgotamento. Mas é justamente nesse momento, quando sentimos que não podemos mais, que Deus nos oferece uma promessa incrível. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Esperar em Deus. O que isso realmente significa não é apenas sentar-se e ver o que acontece, nem ficar de braços cruzados. Esperar em Deus é confiar no seu tempo e no seu modo de agir, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Esperar em Deus implica uma paciência ativa e uma fé que diz: eu sei que tu estás trabalhando, mesmo que eu não possa ver agora. É saber que os caminhos dele são mais altos do que os nossos e que, embora às vezes pareça que não há resposta, ele está preparando algo para o nosso bem. Essa espera não é um ato de resignação, é um ato ativo de confiança, de dependência no seu poder e na sua fidelidade. É confiar que no tempo perfeito dele, Deus renovará nossas forças. E o mais bonito é que Deus não apenas nos restaura, ele nos dá novas forças, uma energia que vem diretamente dele, além do que nós mesmos podemos gerar. É uma renovação constante, sempre disponível para aqueles que confiam nele. Pense nisso. Quando nossas forças acabam, Deus está pronto para nos dar as dele, e as forças dele não têm limites. Quando nos rendemos e nos entregamos a ele, Deus nos preenche com sua força. Uma força que não depende das nossas capacidades, mas do seu poder infinito. E o que dizer sobre o voo da águia? Essa imagem é tão poderosa porque a águia é um símbolo de liberdade e força. As águias voam alto, aproveitam as correntes de ar e sobem sem esforço porque deixam que o vento as sustente. Deus nos oferece essa mesma elevação, nos permite ver nossas circunstâncias a partir da perspectiva dele, das alturas. Quando ele nos dá forças, podemos nos elevar acima das provações, como a águia que se ergue acima da tempestade, enxergando as coisas de uma nova perspectiva. Essa altura nos permite ter clareza, paz e uma visão que nos ajuda a confiar que Deus está no controle. E quando esperamos em Deus, recebemos uma resistência incrível. Em Isaías está escrito que correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa força não é para evitar as provações, mas para superá-las, para ter energia para seguir em frente no meio dos desafios. Na nossa vida cotidiana e na nossa jornada espiritual, essa resistência nos permite caminhar sem desanimar, correr sem parar, sabendo que Deus nos sustenta em cada passo.
Não importa quão longos ou difíceis sejam os caminhos, quando confiamos em Deus, Ele nos capacita para não desistirmos, para perseverarmos até o fim. Então, como esperar em Deus na prática? Podemos começar dedicando tempo à oração, conversando com Ele e entregando nossas cargas. A meditação na Sua palavra nos fortalece e nos lembra das Suas promessas, enchendo-nos de paz e confiança. A fé na Sua fidelidade substitui a ansiedade e a preocupação. E assim, dia após dia, nosso relacionamento com Deus cresce e começamos a viver na força dele, em vez das nossas. E as histórias de pessoas que experimentaram essa renovação são realmente inspiradoras. Há quem tenha superado doenças, enfrentado perdas dolorosas e passado por provações impossíveis, tudo ao esperar em Deus. Essas histórias mostram o impacto transformador de depender de Deus em vez das próprias forças. São testemunhos vivos de que, quando esperamos nele, nossas vidas mudam, se enchem de propósito e, acima de tudo, de paz. Deus nos oferece uma renovação constante. Se hoje você se sente cansado, esgotado ou desanimado, lembre-se de que pode ir até Ele. Espere em Deus, confie no seu tempo e permita que sua força te levante. Como a águia que voa alto, Ele permitirá que você veja além das suas circunstâncias. Te encherá com uma energia nova, uma esperança que nunca se esgota. Número 9. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, versículo 22. A vida pode ser realmente pesada, não é? Às vezes parece que estamos carregando uma mochila cheia de pedras, que só fica mais e mais pesada. Existem tantas coisas que podem se tornar fardos no nosso dia a dia. Preocupações com dinheiro, problemas familiares, dificuldades no trabalho ou até mesmo incertezas sobre nossa saúde. Quando tentamos carregar tudo isso sozinhos, é inevitável que, mais cedo ou mais tarde, sintamos o peso. Essa pressão constante de tentar lidar com tudo pode nos levar ao esgotamento e, às vezes, até ao limite do desespero. Mas Deus não quer que vivamos assim, esmagados pelas nossas preocupações. Deus nos faz um convite incrível no Salmo 55. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Você percebe o quão profundo é isso? Ele não está nos dizendo para ignorarmos nossos problemas ou fingirmos que eles não existem. Ele está nos dizendo para pegarmos esse fardo e colocá-lo em suas mãos. Este é um convite direto para confiarmos nele o suficiente para entregarmos o que mais nos preocupa. E fazer isso não é um ato de fraqueza, é um ato de sabedoria e libertação. Porque quando deixamos nossos fardos nas mãos de Deus, reconhecemos que não precisamos ser fortes o tempo todo. Reconhecemos nossa necessidade da ajuda dele. E aqui vem a promessa incrível que acompanha este convite. Deus não apenas recebe nossos fardos, mas também nos sustenta. Ele não apenas tira o peso de nós, mas permanece ao nosso lado, oferecendo o apoio necessário para enfrentarmos qualquer situação. Ele nos dá força para continuarmos quando pensamos que não conseguimos mais. É como se ele nos dissesse: você não está sozinho nisso. Eu estou com você e não vou deixar que você caia. O amor e a presença dele nos mantém firmes, mesmo em meio às dificuldades. E é precisamente essa segurança que nos dá paz, porque Deus não permitirá que o justo caia e permaneça no chão. Sua fidelidade é inabalável, e ele nos promete que sempre estará lá para nos levantar quando tropeçarmos. Não importa quantas vezes nos sintamos no chão, ele sempre estenderá sua mão para nos ajudar a levantar novamente. Não há derrota permanente quando estamos nas mãos de Deus, porque o propósito dele é nos sustentar e nos ajudar a seguir em frente. Então, por que insistimos em carregar tudo sozinhos? Quando tentamos lidar com todas as nossas preocupações por conta própria, nos desgastamos, enfraquecemos e, no final, apenas aumentamos nosso fardo.
Reconhecer nossas limitações e aceitar que precisamos de ajuda não é um ato de fracasso. Pelo contrário, é abrir espaço para a intervenção divina. Deus está disposto a nos ajudar, mas muitas vezes somos nós que nos agarramos aos nossos fardos em vez de entregá-los a Ele. E como fazemos isso na prática? Comece com uma oração honesta e aberta a Deus. Não é necessário usar palavras elaboradas, basta abrir seu coração. Conte a Deus o que está pesando em você, o que o preocupa, o que o sobrecarrega. Entregue-lhe cada preocupação, cada dúvida e confie que Ele as receberá. A leitura das Escrituras também é fundamental, porque nas suas promessas encontramos paz e segurança. Meditar em sua palavra nos lembra que Ele está no controle, e isso acalma nossa ansiedade. Além disso, cercar-se de uma comunidade de fé, de pessoas que oram e nos apoiam, pode ser de grande ajuda. Às vezes, precisamos de outros ombros para nos ajudar a carregar os fardos, e quando confiamos nossos fardos a Deus, os benefícios são transformadores. Experimentamos uma paz interior que vai além de qualquer lógica, um alívio emocional que nos permite respirar e viver com tranquilidade. Nos libertamos dessa pressão constante, o que nos dá a liberdade de nos concentrarmos no nosso crescimento, nas nossas relações e em servir aos outros. Além disso, nosso relacionamento com Deus se fortalece. Ao ver como Ele age em nossas vidas, nossa fé cresce e nossa confiança em sua fidelidade se torna ainda mais forte. Então, se hoje você se sente sobrecarregado pelo peso da vida, lembre-se de que você não precisa carregar esse fardo sozinho. Deus o convida a lançar todas as suas preocupações em suas mãos. Ele está pronto para sustentá-lo, para levantá-lo e para lhe dar a paz que você tanto precisa. Aproveite essa oportunidade e confie no amor dele. Ele não o deixará, e a cada vez que você entregar seus fardos, sentirá a presença renovadora dele em sua vida. Número 10. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 6. Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu sei que às vezes isso parece difícil, não é? Vivemos em um mundo cheio de preocupações. Há tantas coisas que podem roubar a nossa paz. A ansiedade tem essa capacidade de nos consumir, de nos fazer sentir presos em uma roda de pensamentos que não para. Mas Deus, em seu amor e sabedoria, nos oferece uma alternativa. Ele nos diz: não permita que as preocupações dominem sua vida. Em vez de nos afligirmos, Ele nos convida a levar todas as nossas necessidades, medos e problemas diretamente a Ele. Deus nos chama a tornar nossas petições conhecidas, a sermos abertos e específicos sobre o que precisamos. Este é um convite para termos intimidade com Ele, para deixá-lo entrar em cada canto das nossas vidas. Às vezes, pensamos que nossas preocupações são pequenas demais ou grandes demais para trazê-las a Deus. Mas Ele está ali, esperando que nos aproximemos, que sejamos sinceros em nossas orações. Deus não é um juiz distante, Ele é um Pai amoroso que ouve atentamente, e Ele não apenas quer nos ouvir, Ele quer que confiemos nele o suficiente para colocar em suas mãos tudo o que nos pesa. E aqui há algo crucial. Não devemos apenas pedir, mas fazê-lo com um coração agradecido. A gratidão é tão poderosa. Quando agradecemos a Deus, estamos nos lembrando de tudo o que Ele já fez por nós, e isso fortalece nossa fé. É como se disséssemos a nós mesmos: Deus foi fiel no passado, e eu sei que Ele será fiel no futuro. Esse espírito de gratidão transforma nossa perspectiva, nos foca no positivo, no bem que Deus já fez e continuará fazendo. Isso nos ajuda a abandonar a ansiedade, porque em vez de nos preocuparmos, estamos confiando que Ele já tem um plano. E em troca, Deus nos dá uma promessa maravilhosa: sua paz.
Mas não é qualquer paz. É uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que o mundo não pode oferecer. É uma paz que não depende de as coisas estarem bem ou de todos os nossos problemas serem resolvidos imediatamente. Essa paz age como um guardião sobre nossos corações e nossas mentes. Imagine isso, uma paz que protege seus pensamentos, que mantém você calmo, que não permite que a ansiedade e o medo tomem conta de você. É uma paz que nos sustenta, que nos ancora na confiança de que Deus está no controle. Essa paz também protege nossos pensamentos e emoções, ajudando-nos a permanecer centrados em Cristo. Ela nos dá serenidade para enfrentar cada dia sem sermos arrastados pela preocupação ou pelo medo. Quando a paz de Deus reina em nosso coração, podemos ver as circunstâncias de outra perspectiva, com a certeza de que não estamos sozinhos e que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver o resultado imediato. Então, como podemos praticar isso no dia a dia? É importante estabelecer um tempo regular para a oração, um momento em que você se conecte com Deus, no qual possa contar a Ele o que o preocupa, e sempre que sentir que uma preocupação começa a tomar conta de você, transforme esse momento em uma oportunidade para orar. Faça isso repetidamente, porque cada oração é um lembrete de que você não está sozinho nisso. Além disso, recitar e lembrar das promessas de Deus pode ser de grande ajuda. Quando nos agarramos ao que Ele prometeu, nossa confiança cresce e a ansiedade diminui. Os resultados de confiar em Deus, em vez de se preocupar, são profundos. Você experimentará uma tranquilidade incomparável, uma alegria que vai além das circunstâncias. Seus pensamentos se tornarão mais claros e você terá a capacidade de tomar decisões sábias sem estar paralisado pela ansiedade. E o mais importante, seu relacionamento com Deus se aprofundará. Ao experimentar sua paz e fidelidade, você perceberá que realmente pode confiar nele com todos os aspectos da sua vida. Então, hoje, se você sente o peso das preocupações, lembre-se, Deus o chama a não se afligir, a orar e a confiar. Ele promete sua paz, essa paz que guarda seu coração e sua mente, permitindo que você viva cada dia com esperança e segurança. Encha-se dessa paz e permita que seja Deus quem sustente suas cargas. Número 11. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16, versículo 9. É natural que tenhamos planos. Adoramos planejar nosso futuro, estabelecer metas, decidir o caminho que queremos seguir. Pensamos na nossa carreira, nos nossos sonhos, nos nossos projetos pessoais. Isso faz parte da nossa natureza, e isso não é algo ruim. Pelo contrário, a capacidade de planejar é um presente de Deus. Ele nos deu inteligência, desejos, habilidades e espera que os usemos. Mas também precisamos nos lembrar de algo importante. Embora o homem planeje seu caminho, o Senhor dirige os seus passos. Deus tem o controle final, e sua soberania está acima de todos os nossos planos. Às vezes, nossos planos refletem nossos desejos, nossa visão do mundo, e embora isso possa ser algo bom, também é limitado. Nossa perspectiva é parcial e muitas vezes é influenciada pelas nossas emoções, pelo contexto e pelos conhecimentos que temos no momento. Mas Deus vê todo o panorama, conhece o que nós não conseguimos enxergar e sabe qual é realmente o melhor caminho para nós, mesmo quando não entendemos. Ele não apenas observa nossos passos, mas nos guia e corrige, endireitando nosso caminho quando estamos indo na direção errada. E embora essas mudanças nos nossos planos possam nos confundir, podemos ter a certeza de que o propósito de Deus é sempre para o nosso bem. Confiar na orientação de Deus é render-se, é colocar nossos planos em suas mãos e dizer: Deus, sei que tu sabes o que é melhor. Isso não significa que devemos parar de planejar ou abandonar nossos desejos,
mas aprender a estar dispostos a deixar que Deus nos leve aonde Ele quer. Isso exige humildade, porque implica reconhecer que sua sabedoria é superior à nossa, que sua visão é mais ampla e seu amor é infinito. Quando colocamos nossa confiança na orientação dele, evitamos muitos erros e caminhos que poderiam nos levar a fracassos ou sofrimentos desnecessários. Deus conhece o terreno melhor do que ninguém e, como um guia experiente, nos ajuda a superar os obstáculos que estão à nossa frente. Pense em exemplos na Bíblia. Jonas tentou fugir da missão que Deus lhe deu. Ele tinha seus próprios planos, sua própria ideia do que deveria fazer, mas Deus o redirecionou e o levou de volta a Nínive, o lugar onde ele precisava estar. Ou Paulo, que também tinha planos de ir a certos lugares, mas Deus mudou seu rumo para que ele levasse o evangelho a outras terras. Em cada um desses casos, vemos que, embora as pessoas tivessem uma ideia do que queriam fazer, Deus as guiou para o propósito que tinha preparado, e no final, cada mudança nos seus planos resultou em bênção e no cumprimento da vontade de Deus. Então, como podemos discernir a orientação de Deus em nossa vida? A oração é fundamental. Falar com Deus, pedir que Ele nos mostre o caminho e confiar que Ele vai responder. A palavra de Deus também é essencial, porque ali encontramos princípios e sabedoria para tomar decisões. Também podemos buscar o conselho de pessoas de fé, pessoas que caminham com Deus e podem oferecer uma perspectiva baseada na verdade. E devemos prestar atenção às circunstâncias. Às vezes, Deus abre portas, outras vezes Ele as fecha. Quando aprendemos a observar esses sinais, estamos mais receptivos à sua orientação. E há algo maravilhoso nisso tudo. Quando permitimos que Deus dirija nossos passos, experimentamos uma paz incomparável. Isso não significa que o caminho dele será sempre o mais fácil, mas será o melhor. Porque mesmo em meio à incerteza, sabemos que estamos nas mãos de Deus, e isso nos dá uma segurança e uma confiança que o mundo não pode oferecer. É aquela paz que diz: mesmo sem entender, sei que Deus está no controle. Planejar com Deus em mente é nossa responsabilidade. Não se trata de parar de sonhar ou de não estabelecer metas. Trata-se de incluir Deus em cada uma dessas decisões. Antes de fazer uma mudança importante, antes de tomar uma decisão que afetará sua vida, ore, peça a direção dele e confie que ele mostrará o caminho certo. Estar disposto a ajustar nossos planos de acordo com a vontade dele é um ato de fé que traz bênçãos. Isso nos abre para viver o propósito que Deus desenhou para nós, um propósito que vai além do que podemos imaginar. Então, se hoje você tem planos, sonhos, metas, faça-os com confiança, mas coloque-os nas mãos de Deus. Deixe que Ele endireite seus passos e o leve pelo caminho que realmente o levará à plenitude e à paz. Ele sabe o que é melhor para você, e quando você confia na orientação dele, descobrirá que cada passo, cada mudança faz parte de um plano perfeito. Número 12. Andamos por fé, não por vista. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 7. Nossa natureza humana nos leva a depender do que podemos ver, tocar e entender. É normal, não é? Quando temos as coisas claras, quando as vemos diante de nós, nos sentimos no controle e confiantes. Mas o que acontece é que as circunstâncias podem mudar em um piscar de olhos. E se nossa confiança depende do que é visível, é fácil cair no medo ou na dúvida quando as coisas se tornam incertas. Se focarmos apenas no que nossos olhos podem ver, acabamos nos limitando, porque o mundo físico é apenas uma parte da realidade. Deus nos convida a viver de uma forma diferente, a andar por fé, não por vista, confiando nele, mesmo quando o caminho não está claro. Andar por fé significa viver confiando nas promessas e no caráter de Deus. É uma decisão de não nos deixarmos guiar apenas pelo que vemos, mas de nos firmarmos no que sabemos que é verdade sobre Deus.
Ele já demonstrou sua fidelidade, seu amor e seu poder em nossas vidas. E viver por fé é acreditar que essas verdades permanecem firmes, mesmo quando não vemos uma solução imediata. A fé é confiar em Deus como nosso guia, mesmo que não vejamos o caminho completo. É acreditar que, mesmo que agora só vejamos uma peça do quebra-cabeça, Deus tem a imagem completa em suas mãos e sabe exatamente para onde está nos levando. Mas não vamos mentir. Andar por fé nem sempre é fácil. Às vezes gostaríamos de ter todas as respostas, de saber exatamente o que nos espera. Abrir mão dessa necessidade de controle pode ser desconfortável, especialmente quando as circunstâncias parecem adversas e nossa lógica nos diz que é impossível avançar. Além disso, vivemos em uma sociedade que valoriza o que é tangível, o que pode ser medido e comprovado. Isso pode fazer a fé parecer uma alternativa frágil ou irracional, o que adiciona ainda mais pressão. Mas a verdade é que viver por fé é libertador, porque significa abrir mão do controle, deixar que Deus assuma e confiar que Ele tem um plano perfeito. Veja Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde estava indo, confiando na promessa de Deus. Ou Pedro, que teve coragem de andar sobre as águas enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus, confiando nele e não na lógica das ondas ao seu redor. Esses exemplos mostram que a fé nos leva a experiências incríveis, onde o poder de Deus se torna evidente. Eles andaram por fé e, nesse ato de confiança, encontraram uma relação mais profunda e uma demonstração do poder de Deus em suas vidas. Viver por fé nos permite experimentar as maravilhas de Deus. Liberta-nos da ansiedade gerada pela incerteza e nos dá paz, porque sabemos que estamos nas mãos do Criador do universo. Ao depender mais de Deus, nosso relacionamento com Ele se fortalece e isso transforma a nossa vida de dentro para fora. Viver por fé é emocionante, porque nos abre para o inesperado e para as bênçãos que Deus preparou para nós. Então, como cultivamos essa fé? Primeiro, estudando a palavra de Deus. As Escrituras estão cheias de promessas que nos lembram de sua fidelidade, e conhecê-las nos fortalece e nos dá segurança. Orar regularmente, buscando sua orientação e força, é outra chave, porque na oração entregamos nossas preocupações e encontramos sua paz. Também é importante nos cercarmos de uma comunidade de fé que nos encoraje, nos apoie e nos lembre de que não estamos sozinhos nessa jornada. Em situações práticas, andar por fé se torna algo que podemos aplicar todos os dias. Talvez seja confiar em Deus em uma decisão de trabalho ou financeira que não parece lógica a partir de uma perspectiva humana, mas que sentimos que Ele está nos guiando a tomar. Ou manter a esperança em tempos de doença ou dificuldade pessoal, acreditando que Deus está no controle e que seu propósito prevalecerá. Ou talvez seja acreditar na restauração de um relacionamento rompido, sabendo que seu amor e poder podem curar qualquer ferida. Então, se hoje você se encontra diante do incerto, lembre-se de que Deus o chama a andar por fé, não por vista. Sim, pode ser desafiador, mas é o caminho que nos leva a experimentar sua presença e seu poder de maneiras que nunca imaginamos. A fé não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. Confie nele, dê um passo de fé e deixe que ele guie seus passos. Você verá que mesmo que o caminho nem sempre esteja claro, seu amor e fidelidade o sustentarão em cada passo da jornada. Número 13. O Senhor, pois, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31, versículo 8. Deus nos faz uma promessa que não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Ele nunca nos abandona. Imagine isso, o mesmo Deus que criou o universo, que sustenta o sol, a lua e as estrelas, nos garante que estará conosco em todos os momentos e em qualquer circunstância. Não importa onde estejamos ou o que enfrentemos, sua presença é uma constante em nossa vida.
Sua promessa é fiel e Ele vai adiante de nós, preparando o caminho. Não há um único momento em que estejamos realmente sozinhos, porque o próprio Deus já disse que nunca nos deixará nem nos desamparará. Quando sabemos que Deus está conosco, isso muda tudo. Nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio, porque sabemos que não dependemos apenas de nossas forças. Sua presença nos permite caminhar sem medo, mesmo quando o que temos diante de nós é incerto ou desconhecido. Deus sabe que o medo pode nos paralisar, que a intimidação pode nos fazer recuar. Por isso, sua promessa de estar conosco é tão poderosa. Elimina esses medos e nos dá a confiança para seguir em frente. Saber que Deus está ao nosso lado nos dá uma paz que vai além das circunstâncias. Uma paz que nos permite dizer: não sei como isso vai terminar, mas sei que Deus está comigo. E essa promessa de Deus é tão firme, porque Ele mesmo é imutável. Deus não muda, não age por capricho e nem se esquece do que prometeu. Se Ele disse que estará com você, que não te deixará nem te desamparará, você pode confiar que Ele cumprirá a sua palavra. Seu caráter é eterno e o que Ele promete, Ele cumpre. Não importa como as circunstâncias mudem ou como nossa disposição pessoal varie, Deus continua sendo o mesmo, e isso é uma âncora firme para a nossa fé. Existem exemplos claros dessa promessa cumprida na vida de personagens da Bíblia. Pense em Josué, que ao assumir a liderança após Moisés, recebeu a promessa de que Deus estaria com ele, assim como havia estado com seu antecessor. Esse conhecimento deu a ele a coragem para liderar o povo e enfrentar grandes desafios. Ou olhe para Davi, que enfrentou Golias, não porque confiava em sua habilidade com a funda, mas porque tinha certeza de que Deus estava com ele. A presença de Deus foi sua força e sua vitória. Esses exemplos nos mostram que a companhia de Deus não apenas nos dá força, mas também direção e sucesso em nossos empreendimentos. No dia a dia, essa promessa de que Deus nunca nos abandona é uma fonte de consolo e esperança. Nos momentos de solidão, quando parece que não há ninguém que entenda o que estamos passando, podemos nos lembrar de que Deus está conosco. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração e está ali, mesmo que nem sempre o sintamos. Também podemos reconhecer sua mão nos momentos de alegria, em cada bênção, e ver como Ele tem sustentado nossa vida mesmo nas provas. Apegar-se a essa verdade de sua presença constante fortalece nossa fé e nos ajuda a enfrentar cada dia com confiança. Experimentar a presença de Deus é algo que podemos cultivar. Através da oração, nos conectamos com Ele, conversamos com Ele, entregamos nossas cargas e alegrias. A adoração nos permite focar em sua grandeza e em seu amor. Meditar em sua palavra nos lembra de suas promessas, e praticar a gratidão nos torna mais conscientes de sua obra em nossas vidas. Cada uma dessas práticas nos ajuda a sentir sua presença mais próxima, a perceber sua mão em cada detalhe. Viver conscientes de que Deus está conosco transforma a nossa vida, nos dá uma confiança que o mundo não pode oferecer, uma segurança que não depende das circunstâncias. Nos permite enfrentar os desafios com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. E além disso, quando vivemos com essa segurança, refletimos o amor e a paz de Deus para os outros. Nosso testemunho se torna uma fonte de encorajamento para quem está ao nosso redor, mostrando que a paz e a coragem que temos vem do nosso relacionamento com Deus. Portanto, se algum dia você se sentir sozinho, se tiver dúvidas ou medos, lembre-se desta promessa. Deus nunca te abandona. Ele está com você, vai adiante de você e nunca te deixará cair. Não importa o que você enfrente, sua presença é sua força e sua segurança. Abra seu coração para essa verdade e caminhe todos os dias com a confiança de que o Deus que prometeu estar contigo cumpre sua palavra. Número 14.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Deus nos convida a uma vida diferente, uma vida em que Ele ocupa o primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Parece simples, não é? Mas o que realmente significa buscar primeiro o seu reino? Significa que Deus deseja que coloquemos a sua vontade e o seu propósito no centro de nossas decisões, que nossa prioridade seja honrá-lo em tudo o que fazemos. Ele nos pede que mudemos nossas prioridades, que deixemos de nos preocupar com o que é temporário e nos concentremos no que é eterno, no que realmente tem valor. Buscar primeiro o seu reino implica que nossas ações, decisões e até mesmo pensamentos reflitam os valores de Deus. Significa viver com integridade, demonstrar amor, agir com justiça e refletir a bondade e a misericórdia que Ele nos mostrou. É um chamado para ser uma representação do seu caráter aqui na terra, para sermos suas mãos e seus pés. Não se trata apenas de fazer boas ações, trata-se de viver de uma maneira que aponte para Ele, que mostre ao mundo quem é Deus. Ao buscar a sua justiça, estamos escolhendo deixar de lado nossos próprios objetivos egoístas e aceitar o seu chamado para viver de acordo com os seus princípios. E aqui vem algo incrível. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, Ele promete que todas as coisas de que precisamos nos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que nossos desejos superficiais serão atendidos, mas que cuidará das nossas necessidades reais. Ao colocar nossa atenção nele, ao dar a Ele a prioridade que merece, Ele se encarrega de suprir tudo. Esta é uma promessa que nos liberta da ansiedade e do medo, porque sabemos que Deus está no controle. Quando damos a Ele o primeiro lugar, Ele cuida de todo o resto. Não precisamos nos preocupar excessivamente com o material, porque o próprio Deus assume a responsabilidade de cuidar de nós. Vivemos em um mundo que nos diz que devemos nos preocupar em acumular, em alcançar sucesso, em obter cada vez mais. A sociedade nos pressiona a ter certas coisas, a alcançar certos padrões, e é fácil perder de vista o que realmente importa. Mas Deus nos lembra que essas preocupações podem desviar nosso foco, que o anseio por posses e reconhecimento mundano apenas nos afasta do que realmente dá sentido à nossa vida. Ele nos chama a confiar na sua provisão e a descansar na sua fidelidade, em vez de ficarmos constantemente estressados com o que nos falta. Se olharmos para a Bíblia, encontraremos exemplos de pessoas que fizeram de Deus sua prioridade. Salomão, por exemplo, quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, escolheu pedir sabedoria para governar o seu povo, em vez de riquezas ou poder. Deus lhe concedeu sabedoria e, além disso, o abençoou com abundância. Ou pense em Maria, que quando Jesus esteve em sua casa, deixou suas atividades para sentar-se aos seus pés e ouvi-lo. Ela escolheu o eterno em vez do passageiro. Esses exemplos nos mostram que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos dá mais do que podemos imaginar, porque sabe exatamente do que precisamos. Então, como podemos aplicar esse princípio em nossa vida diária? Primeiro, dedicando tempo à oração e à leitura da Bíblia. Isso nos ajuda a conhecer a sua vontade e a fortalecer nosso relacionamento com Ele. Também significa tomar decisões baseadas em princípios bíblicos, mesmo quando esses princípios vão contra o que a sociedade espera. Envolver-nos em sua obra, servindo aos outros, compartilhando o Evangelho e buscando maneiras de refletir o seu amor, são formas práticas de colocar o seu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, os benefícios são incríveis. Nossa vida ganha um novo sentido e propósito, e encontramos uma paz interior que o mundo não pode oferecer. Não vivemos mais com ansiedade ou medo, porque sabemos que Deus cuida do que precisamos, e nossos relacionamentos também se transformam.
Tornamo-nos pessoas que inspiram e encorajam os outros, que espalham a paz e o amor de Deus ao seu redor. Então hoje faça uma pausa e reflita. Qual é o lugar de Deus em sua vida? Ele te chama a buscar primeiro o seu reino, a colocá-lo no centro e a confiar que, ao fazer isso, Ele suprirá cada uma de suas necessidades. Número 15. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Imagine que você está caminhando na completa escuridão. Não consegue ver o que está ao seu redor, nem o caminho à sua frente. Cada passo é incerto e qualquer coisa pode te fazer tropeçar. Agora, pense na diferença que uma lâmpada faria nesse momento. A luz muda tudo. Não apenas ilumina o caminho, mas também traz clareza e segurança para avançar sem medo. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós, uma guia constante que ilumina até mesmo as situações mais obscuras. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias ou lições, ela é a nossa luz nos momentos de incerteza. Ajuda-nos a enxergar com clareza quando as coisas parecem não fazer sentido, quando as dúvidas e os medos nos cercam. É como aquelas lâmpadas antigas que iluminavam o caminho na escuridão, permitindo que as pessoas avançassem sem medo de tropeçar. Assim, cada palavra das Escrituras é uma centelha de luz que clareia, direciona e mostra o caminho correto. E essa luz, essa guia, é essencial para os nossos passos diários. A palavra de Deus não nos orienta apenas nos grandes momentos da vida. Ela também nos direciona nas decisões do dia a dia, nos pequenos passos que damos continuamente. Cada vez que buscamos na Bíblia, encontramos sabedoria para enfrentar nossos problemas, orientação para tomar decisões acertadas e proteção contra erros. Seus ensinamentos nos protegem de muitas dores e equívocos, pois nos mostram o caminho da verdade e da vida. Mas para realmente experimentar essa guia, precisamos conhecer a palavra. Lê-la uma única vez não é suficiente. Precisamos estudá-la, meditar nela, torná-la parte do nosso cotidiano. Quando dedicamos tempo para conhecer as Escrituras, sua mensagem ganha vida dentro de nós e nos ajuda a aplicar esses princípios em situações concretas. Meditar na palavra nos permite entendê-la profundamente, internalizá-la e viver de acordo com ela. É um processo que transforma nossa mente e coração, aproximando-nos de Deus e trazendo clareza e foco à nossa vida. Nos momentos mais difíceis, quando sentimos que tudo ao nosso redor está desmoronando, a palavra de Deus se torna uma fonte de conforto e esperança. Ela nos lembra de suas promessas e de sua fidelidade, garantindo-nos que não estamos sozinhos e que Ele está no controle. Os desafios tornam-se mais suportáveis quando temos a segurança de que Deus está conosco, e sua palavra confirma isso. Ela nos dá ânimo para seguir em frente, confiando que a escuridão não é o fim, mas apenas uma parte do caminho. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que encontraram em Deus a sua guia em meio à escuridão. Os israelitas, por exemplo, foram guiados por uma coluna de fogo durante a noite em sua jornada pelo deserto. Aquela luz era o lembrete de que Deus estava com eles, mostrando o caminho. Ou o salmista, que encontrava na lei de Deus o seu deleite e direção. Alguém que conhecia a paz de caminhar na luz divina. Na nossa vida cotidiana, permitir que a palavra de Deus nos guie é algo que podemos praticar de forma concreta. Ler a Bíblia regularmente é um passo fundamental para conhecer a sua vontade. A oração é outra ferramenta poderosa para pedir a Deus entendimento e revelação. E ao tomar decisões importantes, buscar nas Escrituras nos dá a base para agir com sabedoria e retidão, confiando que estamos dando passos firmes. Os resultados de caminhar na luz de Deus são maravilhosos.
Tornamo-nos pessoas com mais sabedoria e discernimento. A paz invade nossas vidas porque sabemos que estamos no caminho certo. Além disso, quando vivemos com essa luz, impactamos aqueles que nos rodeiam. Nossa vida se torna um reflexo da luz de Deus, e isso inspira e encoraja os outros a também buscarem essa paz e direção em suas próprias vidas. Portanto, se você se sente perdido, se o caminho parece escuro e você não sabe para onde ir, aproxime-se da palavra de Deus. Permita que ela seja a sua lâmpada e o seu guia. Deus quer iluminar cada passo que você der, dar-lhe a clareza de que você precisa e caminhar ao seu lado em cada momento. A luz da sua palavra nunca se apaga, e quando a deixamos brilhar em nossa vida, encontramos o caminho e a paz que só Ele pode oferecer. Chegamos ao final deste percurso repleto de promessas e verdades que nos lembram do amor e da fidelidade de Deus. Aprendemos que, ao confiar plenamente nele, podemos enfrentar qualquer situação com a certeza de que não estamos sozinhos. Ao entregar nossos fardos e caminhar pela fé, encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Lembre-se sempre de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Mesmo que agora você não consiga ver o caminho completo, confie que Ele está guiando cada um dos seus passos. Não importa o quão grandes sejam os desafios, a promessa dele é que você sairá vitorioso se mantiver sua fé e confiança nele. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que também precise ouvir estas palavras de encorajamento. Juntos, podemos ser luz no meio da escuridão e ajudar outras pessoas a descobrirem o maravilhoso plano que Deus tem para cada um de nós. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que a paz e o amor de Deus preencham a sua vida hoje e sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.